Oi, meus amores! Meu nome é Bia Vitoriano, sou harmonizadora, atuo na área da estética há mais de 13 anos, CEO da Dermovip, e estamos estreando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar de um assunto, um dos assuntos mais procurados do momento, que é a respeito do peeling de fenol. E como convidado especial, estreando nosso primeiro episódio, Dr. Wagner Ramos, médico, especialista em peeling de fenol. Nada melhor do que iniciar esse episódio com quem é expertise no assunto. Olá a todos, olá doutora Bia. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema cada vez mais relevante nos dias de hoje, que é o peeling de fenol. Prazer é todo nosso, Dr. Wagner. Dr. Wagner, a primeira pergunta, é uma pergunta super frequente, quais são as diferenças entre os tipos de peeling de fenol? Começou bem com as perguntas. Precisamos diferenciar. Todo tipo de peeling de fenol é o mesmo? Não. Existem basicamente 3 tipos de peeling de fenol, que é o peeling de fenol atenuado, peeling de fenol médio e peeling de fenol profundo. O que é que vai diferenciar esses tipos de peeling de fenol? A concentração do princípio ativo, que varia desde o mais leve até o mais profundo. Lembrando que o peeling de fenol profundo é o que vai garantir os melhores resultados pelo poder de penetração nas camadas mais profundas da pele do paciente. Entendi. Então, o peeling de fenol profundo é o que gera o maior resultado. É isso mesmo? Com certeza. Se você busca por rejuvenescimento facial, tratamento de sequela de acne, você tem que buscar aquele que vai entregar o melhor resultado, que é o peeling de fenol profundo. Interessante falar sobre sequelas de acne, pele oleosa, que é uma pele mais resistente. As sequelas de acne, as cicatrizes atróficas, existem características que são como o tipo de cicatriz Ice Pick, Box Care, que são cicatrizes mais profundas. Então, realmente, um ácido convencional, um microagulhamento, não vai tratar aquela cicatriz, não vai ter uma redução significativa. Então, nesse caso, paciente com sequelas de acne severas, o peeling de fenol profundo é o mais indicado, é isso? Com certeza. O que nós temos visto hoje em dia? Uma busca cada vez mais frequente no nosso consultório por pessoas que querem tratar suas sequelas de acne. Geralmente são pessoas que vêm ao consultório traumatizadas desde a infância por aquelas cicatrizes que ficaram ao longo da vida, e eles hoje enxergam um tratamento, uma luz no fim do túnel que vai amenizar ou até eliminar quase por completo essas cicatrizes. Então, quando eles nos procuram, buscam um protocolo que entregue o melhor resultado. Entendi. É importantíssimo isso. Falando nos tipos de pacientes, né, para rejuvenescimento, sequelas de acne, a partir de que idade o paciente pode fazer um tratamento com peeling de fenol? O paciente que tem sequelas de acne. Se ele já tem as suas cicatrizes estabelecidas, ou seja, se ele não está na fase inflamatória, a partir de 18 anos ele já pode fazer, tá? Se ele tem realmente uma cicatriz bem consolidada, não tem mais período inflamatório, ele pode perfeitamente ser submetido ao procedimento sem nenhum problema. Falando em procedimento, uma pergunta muito corriqueira no meu consultório, doutor. Dói o procedimento do peeling de fenol profundo? Excelente pergunta. Isso é um grande tabu ainda hoje, que motiva boa parte aí dos questionamentos dos clientes. Se o protocolo, se o produto dói. Bom, meu protocolo é feito com analgesia, existe uma sedação por via oral, que é aplicada em todo o paciente, e uma anestesia local feita por bloqueio da face, de forma que o paciente fica praticamente indolor. Muitos chegam a dormir durante o procedimento, ele fica responsivo, caso você o aborde, mas normalmente, se você questiona se ele tem dor, ele vai afirmar que não. Então, é um protocolo muito bem tolerado nesse aspecto. Realmente isso eu posso conversar com vocês em relação, porque eu acompanhei alguns procedimentos do peeling de fenol, tanto médio quanto profundo, que o Dr. Wagner realizou, e é muito confortável. A paciente praticamente dorme, ela fica muito relaxada durante o procedimento, e ela só acorda quando já
finalizou todo o processo, toda a técnica do peeling de fenol profundo. Então, realmente faz total diferencial. Falando em diferencial, uma coisa que eu nunca vi é a forma como você conduz o tratamento, né? A monitorização. Tem uma monitorização dentro do consultório. Eu quero até que o doutor explique um pouquinho em relação a isso. Tem uma técnica de enfermagem junto, tem toda uma equipe ali para o procedimento, para o seu protocolo. Então, explica um pouquinho para a gente o porquê e como funciona. Muito bem, outra excelente pergunta, porque isso é um tabu, né, ao ser abordado. Se você for ler na matéria, de um modo geral, matéria de internet, o que é que você vai encontrar? Que o peeling de fenol profundo é um protocolo que tem que ser executado com anestesia geral, em centro cirúrgico, Verdade. mas hoje em dia isso também não é totalmente verdade, porque protocolos podem ser executados a nível de consultório. O meu protocolo, especificamente falando, é um protocolo bem seguro nesse aspecto. Por quê? O paciente ele é submetido a uma monitorização, tá, por dois aspectos. Primeiro, para dar conforto e comodidade ao paciente, e também me deixa mais tranquilo e seguro na hora de fazer o procedimento, porque eu acompanho em tempo real frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. Então, esses parâmetros hemodinâmicos sob controle me dá total segurança para fazer o procedimento sem intercorrências. Eu realmente, 13 anos na atuação na estética, nunca vi essa abordagem. Sinceramente, faz um total diferencial no tratamento do paciente, esse acompanhamento e essa segurança, né? Então, doutor, falando no procedimento, eu gostaria de saber o tempo de duração de um tratamento com peeling de fenol profundo. Normalmente, ao executar o procedimento, nós dividimos a face do paciente em quadrantes e trabalhamos cada quadrante de forma de quantificar o tempo em torno de 15 minutos, tá? Mas totalizando mais ou menos 1h30, 2 horas. Não existe um tempo assim totalmente definido. Isso vai muito do feeling, né? De cada profissional na hora de executar o procedimento, porque tem toda a técnica de esfregar, de passar o produto, mas de um modo geral, 1h30, 2 horas, você consegue concluir o procedimento. E isso o paciente dormindo, não é isso? Isso o paciente dormindo, um pouco Relax. sonolento, responsivo, mas sem sentir dor, Isso que é é o mais maravilhoso. importante. Mais importante. Quais os benefícios do peeling de fenol? Bom, quem procura pelo peeling de fenol, o que é que ele está esperando? Resultados. E quando ele busca por resultados, o que é que ele quer? Ele quer uma melhora na qualidade da sua pele, ele quer rejuvenescer, ele quer ter uma pele mais firme, mais elástica, sem rugas, linha de expressão ou cicatrizes. Então, os benefícios são justamente esse. Paciente que busca um tratamento de rejuvenescimento facial e também aqueles pacientes que querem ficar livres de cicatrizes de acne. É verdade, doutor, falando em rejuvenescimento facial, que o paciente consegue rejuvenescer até 20 anos, dependendo do paciente, com um peeling de fenol profundo? Olha, o poder de renovação da pele, ele dá mais ou menos uma ideia do quão maravilhoso é esse peeling de fenol. Mas normalmente, visível, você nota uma melhora nesse aspecto, em torno de 15 a 20 anos. Sensacional. Maravilhoso. É uma cirurgia praticamente, né? Uma cirurgia, uma transformação maravilhosa. Mas aí o tempo de duração? Porque muitos pacientes perguntam, dura quanto tempo? Porque elas ficam muito ligadas, elas ficam muito dependentes. Hoje existem ativos como a toxina botulínica ou o preenchimento com ácido hialurônico que tem uma duração. Sim. Né? Então, um peeling de fenol dura quanto tempo? Ela fez o rejuvenescimento, deu aquela rejuvenescida de 15 a 20 anos. Quanto tempo? Outra pergunta que também é muito abordada, como você citou, alguns procedimentos que têm durabilidade definida, como toxina botulínica, preenchedores. O peeling de fenol, ele não tem uma duração. Então, quando eles perguntam isso, o que nós respondemos é o tempo que você levaria para envelhecer novamente. E isso é muito individual, porque após o peeling de fenol, você tem que ter os cuidados habituais, como
proteção solar, enfim, tem todos os cuidados pós-peeling, mas de um modo geral, a durabilidade é muito tempo. Então, seria o envelhecimento fisiológico normal desse paciente, não é isso? Com certeza, é isso que eles buscam. Maravilha, maravilhoso. Falando em rejuvenescimento ainda, eu não posso deixar de falar da flacidez. O peeling de fenol, ele vai atuar bastante na flacidez da paciente, não é isso? Sim, o pilidifenol, ele tem uma potente ação na produção e estímulo de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 3. Nossa. Além disso, ele causa uma retração na sua pele, ou seja, você vai ter uma pele mais firme, mais elástica, uma pele realmente com menos linhas de expressão, sem rugas ou cicatrizes. Então, esse resultado é fantástico. O encurtamento da pele. Então, realmente, visivelmente, tanto vai trabalhar o bioestímulo de colágeno, como o senhor falou, como também vai reduzir aquele excesso de pele no paciente. Então, é por isso que alguns resultados eu vejo que diminui um pouco a papada, deixa o nariz mais fininho, reduz a região da periocular, né? Quem tem aquele excesso de flacidez da região, que faz até blefaroplastia, a gente consegue fazer essa redução com peeling de fenol, não é, doutor? Consegue sim, pelo estímulo de colágeno e pela retração de pele que ele produz. Maravilhoso. Nossa, sensacional. O peeling de fenol é apaixonante. E pacientes com sequelas de acne ou pacientes que querem rejuvenescer, mas eles sofrem com aquela patologiazinha crônica que é o melasma, que são as manchas. Eu mesma tenho melasma e eu sempre estou gerenciando o meu melasma. Eu não posso fazer qualquer tipo de peeling, mas se eu quisesse fazer um peeling de fenol, se eu tivesse indicação, paciente com melasma, assim como eu, pode fazer? Poder fazer pode sim. Lembrando que Interessante. o pilidifenol, ele não é indicado para tratamento do melasma, mas naqueles pacientes que buscam um tratamento de renovação na sua pele, rejuvenescimento facial ou tratamento de sequela de acne, que porventura tenham melasma, eles podem fazer o procedimento sim. Eu acho interessante a gente falar sobre o melasma, que é um dos protocolos, né? Um dos protocolos que o senhor tem, que é o do Perfect Phenol. Ele tem todo um preparo, né? Antes tem uma consulta minuciosa, uma avaliação, existe um exame que a gente faz com a lâmpada de Wood para detectar a profundidade do melasma. Diante disso, é traçado um pré-tratamento, o doutor passa um pré-tratamento para bloquear a enzima tirosinase, que é aquela enzima que produz o melanócito, a célula que pigmenta. Então, ele já faz esse bloqueio, ele desinflama esse corpo para iniciar o tratamento do peeling de fenol profundo. Na realidade, o tratamento ele já inicia a partir do início, que o paciente chega dentro do consultório e a gente consegue identificar as patologias dérmicas apresentadas. Isso tem total diferencial, né, doutor? Porque isso evita hipercromia pós-inflamatória, isso evita que esse paciente que tem melasma, ele atenue mais ainda a mancha dele, intensifique mais por conta do peeling de fenol, porque isso a gente não quer, não é? Isso. Então, isso é de extrema importância, esse seu protocolo. Fala um pouquinho mais a respeito dele. Bom, como você bem citou, no protocolo pré-peeling existe algumas medicações que são introduzidas alguns dias antes do procedimento, visando uma prevenção de umas possíveis complicações que podem ter pós-peeling de fenol, que é a HPI, que é a hiperpigmentação inflamatória, e também ao eritema, que alguns pacientes ficam depois. Isso é tratado com protocolo antes do peeling e com algumas medicações que também são introduzidas após o procedimento. Isso para garantir a menos possível esses efeitos adversos. Esse eritema é a vermelhidão, tá? Os pacientes entenderem um pouquinho, de maneira popular, é a vermelhidão que ela pode perpetuar por quanto tempo? No rosto, ela tirou a máscara, a pele fica vermelha por um tempo, não é isso? Isso. Quando você retira a máscara, o aspecto é de uma pele de recém-nascido, ou seja, aquela Novinha. pele avermelhada, com o eritema que nós chamamos, tá? Então, é uma pele de bebê. Então, esses cuidados você vai ter no começo.
Com o passar dos dias, a pele vai voltando à cor natural, com as medicações que são introduzidas pós-peeling. Com o passar do tempo, isso retorna. Esse eritema, ele pode ficar em média de 30 até 60 dias. Dr. Wagner Ramos, além de ser especialista no peeling de fenol, atuar na medicina estética, é especialista na cardiologia. Fala um pouquinho da relação da cardiologia com a estética, com o seu tratamento do peeling de fenol profundo. Olha, o fato de eu ser cardiologista, eu acho que talvez seja um diferencial a mais nesse tipo de tratamento, porque não deve ser menosprezado, existem alguns riscos, tá? Ao fazer o procedimento. E você tem que estar ciente que existem algumas contraindicações, paciente portador de cardiopatias, arritmias, paciente com doenças renais, paciente com doenças hepáticas. Esses pacientes, normalmente, eles são excluídos do procedimento em virtude de terem os riscos aumentados ao fazer o peeling de fenol. Então, paciente com alguma patologia cardíaca, ele pode fazer o peeling de fenol? Paciente hipertenso? Depende do tipo de cardiopatia, tá? O paciente, é feita uma avaliação clínica antes do procedimento. Na hora de seleção dos pacientes, é feita uma anamnese, de acordo com o perfil de cada paciente. A gente pode solicitar alguns exames complementares e aí a gente vai enquadrar ou não como candidato a fazer o procedimento. Paciente diabético tem indicação? Pode fazer? Paciente diabético descompensado, ele não deve fazer o procedimento. Por quê? O procedimento em si, ele pode exacerbar a glicemia. Por quê? Porque isso causa um estresse emocional. Existem algumas medicações que aumentam a glicemia do paciente, como o uso de corticoides. Tem todo aquele processo inflamatório que é produzido na face do paciente. E isso vai durar 12, 15 dias. Nesse período, o paciente ele pode ter uma instabilidade na sua diabetes e isso dificultar o processo de cicatrização. Por esse motivo, não é bom, não teria indicação de fazer peeling de fenol no paciente diabético. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a esse convidado, Dr. Wagner Ramos, muito obrigada por esclarecer em relação ao peeling de fenol profundo. Acho que os nossos ouvintes se sentiram mais seguros. E quem quiser seguir as redes sociais do Dr. Wagner Ramos, vou deixar aqui embaixo o link. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, doutora Bia. Foi um prazer imenso estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o peeling de fenol. E se eu pudesse definir esse tratamento de peeling de fenol com uma palavra, eu resumiria como renovação. Ou seja, aquelas pessoas que buscam uma renovação, buscam uma nova pele, renovação da autoestima, um tratamento realmente definitivo de rejuvenescimento facial e sequelas de acne. Então, tratamento maravilhoso. Espero que tenham gostado das nossas informações a respeito do peeling de fenol. Se você quer mais informações de tratamentos estéticos, deixa teu comentário, aproveita, segue o nosso canal, faz o joinha e muito obrigada!